A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe você e sua família nesse dia. Hoje é mais uma vez que o Senhor nos concede a oportunidade de meditar na palavra de Deus. E a palavra do Senhor que hoje nós iremos meditar se encontra no livro de Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23, né? O prazer de Deus é sempre que nós conhecemos a vontade dele. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E eu peço isso, meu querido e minha querida, porque é importante, né? Quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, o seu comentário, porque o YouTube entende que o conteúdo ele é importante, né? Então faça isso em nome de Jesus, né? A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não tem problema nenhum você ter riquezas, né? Não há problema nenhum em você ser forte. Não há problema nenhum você ser sábio no conhecimento terreno. Mas o Senhor diz que nós não devemos nos gloriar, né? Em ser sábio, em ser rico e em ser forte. Porque todas essas coisas, meu querido e minha querida, são passageiros, né? A gente observa que muitas vezes a pessoa tem tanto dinheiro e ela acaba tendo uma enfermidade, ela gasta milhões e não consegue a cura e ela morre, né? E muitas vezes ela coloca a sua força, a sua fé no dinheiro, porque ela pode pagar um bom médico para poder ter cura e não tem. Existem muitos casos assim, né? Se essa pessoa confiasse no Senhor e entregasse na mão do Senhor, talvez ela tivesse um desfecho diferente para a sua história, né? Mas como ela confia no dinheiro, como ela confia na força humana, ela acaba não tendo vitória e sim derrota. E é por isso que o Senhor quer que nós confiemos nele, entregamos o nosso caminho para ele, né? Porque ele tem o melhor para mim e para você. E aqui ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque o que adianta ter tanta sabedoria humana e não ter nenhum conhecimento de Deus? A gente vê, meu querido e minha querida, que existem tantas pessoas que conhecem tanto sobre o espaço, né? Ah, já foi na Lua, já foi no espaço, foi não sei aonde, mas não sabe nada daquele que criou o espaço. A pessoa muitas vezes pesquisa os mares, são cientistas, né? Sabe tantas coisas das profundezas dos mares, mas não conhece nada sobre aquele que fez os mares, né? E é um livro tão acessível, né? Que é a palavra de Deus, né? É aqui que a gente fica sabendo muitas coisas, tudo que nós precisamos saber com relação ao nosso Criador, aquele que fez todas as coisas, né? E a pessoa muitas vezes é tão sábio, mas não sabe nada do seu Criador. É por isso que o Senhor diz, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, né? Na terrena, né? Ele está falando da sabedoria terrena. Nem o rico no seu dinheiro, né? Porque quando ele morre, ele não leva nada. Quando chega o dia dele morrer, o dinheiro dele não impede, né? O Senhor tira o fôlego de vida e ele vai embora. Então, meu querido e minha querida, você pode possuir o que você possuir, mas que a sua confiança esteja naquele que te fez, naquele que te deu força para adquirir tudo honestamente, né? E aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Que coisa maravilhosa, né? O homem pode não ter nenhuma sabedoria humana,
Pode ser um homem iletrado, assim como Pedro era, um pescador iletrado, não tinha formação nenhuma, mas ele conheceu Jesus, o Filho de Deus, né? E ele não recebeu a sabedoria humana, ele não buscou, mas ele recebeu a de Deus, né? E a de Deus, meu querido e minha querida, foi suficiente para ele ser um apóstolo do Senhor, né? Ser um líder da igreja primitiva, né? O apóstolo Pedro foi e nos deixou muitos ensinamentos, né? Não de coisas terrenas apenas, mas das coisas do céu, né? Porque ele recebeu a sabedoria do alto. E não é errado você ter sabedoria humana, não é isso que eu quero falar, né? O que eu quero dizer é, como o Senhor falou, é que você não deve se gloriar se tiver, né? Mas você deve se gloriar se você conhecer o seu Deus através da palavra dele, né? Conhecer o que ele quer de você, o que ele quer da humanidade, o que ele tem para te oferecer. Porque como ele diz, né? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu faço, né? Que eu, o Senhor, faço misericórdia, né? O Senhor é misericordioso, né? É tão misericordioso que enviou a Jesus para salvar um perdido, o homem, né? Para nos dar o direito de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e ter a salvação, né? E ainda diz que ele faz juízo, né? E justiça na terra. Tudo isso o Senhor, ele é e ele faz, né? Porque ele é Deus. E ele tem todo o poder e autoridade para fazer isso, né? E ele diz mais, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meu querido e minha querida, é dessas coisas que o Senhor se agrada, né? Que nós sempre olhemos para ele como nosso Deus, o nosso único Deus, né? Porque o mundo abraça muitos deuses, né? Mas pela palavra de Deus a gente vê que só um é digno de toda honra e de toda glória. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, né? Aquele que abre a boca e diz, como ele diz aqui em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Ninguém mais pode falar isso, né? Mas ele pode falar. Ainda antes que houvesse dia, ainda não tinha tempo, ainda não tinha dias, né? Eu era, eu já existia, né? Eu sou mais do que todas essas coisas, né? E ele diz mais: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Então, meu querido e minha querida, é esse Deus que eu anuncio para você. O Deus que antes que a terra fosse formada, ele já era. Antes que houvesse dia, ele já era. O Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a sua situação nesse dia, mas se lembre de uma coisa, Deus pode mudar a tua história, né? E como ele diz aqui, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, né? Agindo eu, quem impedirá? Só o Senhor pode agir em teu favor, porque quando ele age, ninguém pode impedir o agir dele. Medite nessa palavra e jamais ponha a sua confiança na riqueza, por mais que você seja rica. Jamais ponha a sua confiança na sua força, por mais que você seja forte. Jamais ponha a sua confiança no dinheiro, por mais que você seja rica, né? Na sabedoria humana, porque tudo isso é coisas terrenas e elas falham, mas a confiança no Senhor jamais falhará. Então que Deus abençoe a tua vida, medite nessa palavra, em nome de Jesus.